sangue, poder e traição. 3 nomes que fizeram a América tremer. Al Capone, o rei de Chicago, cujos tiros ecoaram no massacre do dia de São Valentim. Lucky Luciano, o gênio do crime que transformou o caos em império numa única noite sangrenta. Bugsy Siegel, o visionário violento que pintou Las Vegas de vermelho. Suas histórias são mais chocantes que qualquer filme, suas ações mais brutais que qualquer ficção. Prepare-se para mergulhar no submundo do crime organizado americano. Capone, Luciano, Siegel. 3 homens, milhares de vítimas. Uma era de terror que mudou a América para sempre. Esta é a história real dos senhores do crime. Chicago, 14 de fevereiro de 1929. A cidade acordou com a notícia de um dos crimes mais brutais da era da lei seca. Em um galpão na rua Clark Norte, 7 homens foram encontrados executados a sangue frio. Al Capone, o chefão do crime de Chicago, estava confortavelmente instalado em sua mansão na Flórida quando o massacre ocorreu, mas todos sabiam que sua mão invisível guiava os gatilhos. As vítimas eram membros da gangue rival de George Bugs Moran. Capone havia arquitetado um plano diabólico para eliminar seu principal concorrente no lucrativo mercado de bebidas ilegais. 4 homens, 2 deles vestidos como policiais, entraram no galpão onde Moran supostamente estaria. Ordenaram que os 7 homens presentes se alinhassem contra a parede, como se fosse uma batida policial de rotina. Mas não era uma batida, era uma execução. As falsas autoridades abriram fogo com metralhadoras Thompson, crivando os corpos das vítimas com mais de 70 balas cada. O barulho ensurdecedor das armas automáticas ecoou pelo bairro, misturando-se aos gritos abafados dos homens que morriam. Quando o silêncio voltou, o chão estava coberto de sangue e corpos mutilados. O cheiro de pólvora e morte impregnava o ar. Ironicamente, o alvo principal, Bugs Moran, escapou por minutos. Ao se aproximar do local, viu o que parecia ser uma batida policial e decidiu dar meia volta. A brutalidade do crime chocou até mesmo uma cidade acostumada à violência. As fotos dos corpos, publicadas nos jornais, mostravam o nível de selvageria atingido pela guerra entre gangues. Capone, é claro, negou qualquer envolvimento. Com seu álibi na Flórida, ele se declarou inocente, mas o sorriso malicioso em seu rosto quando questionado sobre o massacre dizia outra história. O massacre do dia de São Valentim marcou o auge do reinado sangrento de Capone em Chicago. Foi também o início de sua queda. A opinião pública, horrorizada com a brutalidade do crime, começou a exigir ação das autoridades. 2 anos depois, Capone seria finalmente preso, não por assassinato, mas por sonegação de impostos. O homem que orquestrou um dos crimes mais sangrentos da história americana acabaria seus dias numa cela, sua mente corroída pela sífilis. O galpão onde ocorreu o massacre permaneceu de pé por décadas, um lembrete sombrio dos dias sangrentos da lei seca, até ser demolido em 1967. Charles Lucky Luciano é considerado o pai do crime organizado moderno nos Estados Unidos. Nascido na Sicília em 1897, ele emigrou para Nova York ainda criança. Luciano ganhou seu apelido Lucky após sobreviver a um violento ataque em 1929. Ele foi sequestrado, espancado, esfaqueado e deixado para morrer em Staten Island. Surpreendentemente, sobreviveu, mas o incidente deixou sua face marcada com uma cicatriz permanente. Seu maior feito foi a criação da Comissão, uma espécie de conselho supremo do crime organizado que uniu as diferentes famílias mafiosas. Esta estrutura revolucionou o submundo do crime, tornando-o mais organizado e lucrativo. Luciano também foi responsável por modernizar as operações da máfia, diversificando os negócios para além do álcool ilegal, incluindo jogos de azar, prostituição e extorsão. Em 1936, Luciano foi condenado por prostituição forçada e sentenciado a 50 anos de prisão. No entanto, durante a Segunda Guerra Mundial, ele fez um acordo controverso com o governo dos Estados Unidos para ajudar na proteção dos portos de Nova York contra a sabotagem, em troca de sua libertação e deportação para a Itália após a guerra. Benjamin Bugsy Siegel, nascido em 1906 no Brooklyn, foi conhecido por seu charme, boa aparência e temperamento violento. O apelido Bugsy vem de Bugs, gíria para louco, devido à sua natureza imprevisível e violenta, embora ninguém ousasse chamá-lo assim na sua frente. Siegel começou sua carreira criminosa ainda jovem, formando uma parceria com Meyer Lansky, que duraria toda a vida. Juntos, eles criaram um grupo de assassinos de aluguel conhecido como Murder, Inc.
Nos anos 1930, Siegel foi enviado para a Califórnia para expandir as operações da máfia na costa oeste. Lá, ele se envolveu com a indústria do cinema, tornando-se uma figura conhecida em Hollywood. Seu projeto mais ambicioso, e ultimamente fatal, foi a construção do Flamingo Hotel and Casino em Las Vegas. Siegel viu o potencial de Las Vegas como um oásis de jogo no deserto, mas o projeto sofreu com custos excessivos e suspeitas de desvio de dinheiro. Em 20 de junho de 1947, Siegel foi brutalmente assassinado em Beverly Hills. Ele estava lendo o jornal na casa de sua namorada quando foi atingido por vários tiros através da janela. Sua morte marcou o fim de uma era e o início do domínio da máfia em Las Vegas. Ambos os homens deixaram marcas indeléveis no mundo do crime organizado. Luciano estabeleceu uma estrutura que permitiu à máfia prosperar por décadas, enquanto Siegel é frequentemente creditado como o visionário que viu o potencial de Las Vegas como um paraíso do jogo. Suas vidas violentas e fins trágicos ilustram a brutalidade e a instabilidade do mundo do crime organizado durante a era da lei seca e além. Hoje, eles permanecem como figuras icônicas na história do crime americano, frequentemente romantizados na cultura popular, apesar da realidade sombria de suas ações. Null. O cenário era Nova York, no auge da Grande Depressão. Lucky Luciano, então com 34 anos, estava prestes a solidificar seu poder no submundo do crime de uma maneira brutal e decisiva. Salvatore Maranzano, um mafioso da velha guarda, havia recentemente se declarado chefe dos chefes após eliminar seu rival, Joe Masseria, com a ajuda do próprio Luciano. Maranzano reorganizou as famílias do crime em Nova York, colocando-se no topo da hierarquia. No entanto, Luciano e seus associados mais jovens não estavam satisfeitos em serem subordinados a Maranzano. Além disso, Luciano descobriu que Maranzano havia contratado um assassino irlandês, Vincent Mad Dog Cole, para eliminá-lo. Luciano decidiu agir primeiro. Na tarde de 10 de setembro, 4 homens vestidos como agentes federais entraram no escritório de Maranzano, no 9º andar do edifício Helmsley, no centro de Manhattan. Alegando estar ali para uma auditoria fiscal, eles foram admitidos sem suspeitas. Uma vez dentro, a cena se transformou em um banho de sangue. Os falsos agentes sacaram armas e atacaram Maranzano. Ele foi esfaqueado múltiplas vezes e baleado. O ataque foi tão violento que testemunhas relataram que o corpo de Maranzano estava quase irreconhecível. Mas a carnificina não parou por aí. Nas horas seguintes, uma onda de assassinatos varreu Nova York e outras cidades. Dezenas de mafiosos leais a Maranzano, principalmente sicilianos da velha guarda, foram sistematicamente eliminados. Os assassinatos ocorreram em barbearias, restaurantes, nas ruas. Nenhum lugar estava seguro. Corpos foram encontrados em carros, em becos, flutuando no rio East. A polícia mal conseguia acompanhar o número de homicídios. Estima-se que entre 30 e 90 pessoas foram mortas naquela noite, embora o número exato nunca tenha sido confirmado. O banho de sangue foi tão extenso que ficou conhecido como a Noite dos Sicilianos Vesperais, uma referência sombria às vésperas sicilianas, um massacre histórico ocorrido na Sicília no século XIII. Luciano, é claro, tinha um álibi perfeito. Ele estava sendo interrogado pela polícia no momento dos assassinatos, uma cobertura que ele havia arranjado antecipadamente. Esta noite sangrenta marcou o fim da Mustache Pit Era, o domínio dos mafiosos da velha guarda e o início do reinado de Luciano. Ele estabeleceu uma nova ordem no submundo do crime, mais focada nos negócios e menos nas antigas tradições sicilianas. A brutalidade e a eficiência com que Luciano eliminou seus rivais chocaram até mesmo o mundo endurecido do crime organizado. Esta ação consolidou sua reputação como um líder implacável e visionário, pavimentando o caminho para seu domínio nas décadas seguintes. A Noite dos Sicilianos Vesperais permanece como um dos episódios mais sangrentos na história do crime organizado americano. Um testemunho da ambição implacável e da brutalidade calculada de Lucky Luciano. Na noite fria de 22 de novembro de 1939, as ruas de Hollywood testemunharam um ato de violência que chocaria até mesmo os mais endurecidos residentes da cidade do cinema. A vítima era Harry Big Greene Greenberg, um ex-associado de Murder, Inc., o infame grupo de assassinos de aluguel da máfia. Greenberg havia cometido o pecado capital no submundo do crime. Ele estava prestes a se tornar um informante do FBI. A notícia chegou aos ouvidos de Bugsy Siegel, que recebeu ordens diretas de seus superiores em Nova York para silenciar Greenberg permanentemente. Naquela noite fatídica, Greenberg saiu de seu apartamento na rua Sunset e se dirigiu ao seu carro.
Mal sabia ele que seria a última vez que faria esse trajeto. Bugsy Siegel, acompanhado por outros 3 homens, incluindo Frankie Carbo, um notório assassino da máfia, estava esperando nas sombras. Quando Greenberg se aproximou de seu veículo, o grupo entrou em ação. O ataque foi rápido e brutal. Greenberg foi atingido por uma saraivada de balas de diferentes armas. Os tiros ecoaram pela rua, quebrando o silêncio da noite de Hollywood. Testemunhas relataram ter ouvido pelo menos 12 disparos em rápida sucessão. O corpo de Greenberg caiu ao lado de seu carro, crivado de balas. O ataque foi tão violento que pedaços de seu crânio foram encontrados espalhados pela calçada. O sangue se espalhou, formando uma poça escura sob a luz dos postes. Mas a brutalidade do crime não parou aí. Após os tiros iniciais, Siegel supostamente se aproximou do corpo caído de Greenberg. Com frieza calculada, ele disparou mais 2 tiros a queima-roupa na cabeça da vítima, garantindo que não houvesse chance de sobrevivência. O assassinato de Greenberg foi notável não apenas por sua brutalidade, mas também porque marcou uma mudança significativa na carreira criminosa de Bugsy Siegel. Foi um dos poucos assassinatos em que Siegel foi diretamente implicado como o atirador, em vez de apenas o mandante. A polícia chegou rapidamente à cena, mas os assassinos já haviam desaparecido na noite. O crime chocou Hollywood e lembrou a todos que, apesar do glamour da cidade, o submundo violento do crime organizado estava sempre à espreita. Ironicamente, este ato brutal acabaria contribuindo para a queda de Siegel. Anos mais tarde, um dos participantes do assassinato, Ali Tannenbaum, testemunharia contra Siegel, descrevendo em detalhes o assassinato de Greenberg. Embora Siegel nunca tenha sido condenado por este crime específico, o assassinato de Greenberg manchou permanentemente sua reputação e ajudou as autoridades a construir um caso contra ele. Foi um lembrete sangrento do verdadeiro caráter de Bugsy Siegel, por trás do charme e do estilo de vida glamuroso de Hollywood. Chicago, maio de 1924. Al Capone, então com 25 anos, estava em ascensão no submundo do crime, mas ainda não era o chefão incontestável que se tornaria. Joe Howard era um gangster de baixo escalão, conhecido por sua língua afiada e tendência a insultar pessoas perigosas após algumas bebidas. Numa noite fatídica, Howard cometeu o erro que custaria sua vida. Bêbado em um bar, ele começou a insultar a namorada de Capone, chamando-a de vagabunda e outros nomes depreciativos. As palavras chegaram rapidamente aos ouvidos de Capone. Furioso, Capone decidiu lidar com o assunto pessoalmente. Na tarde seguinte, ele rastreou Howard até o Healy Saloon, um bar na avenida South Wabash. Howard estava sentado em um banco, bebendo sozinho. Testemunhas relataram que Capone entrou no bar com um propósito claro. Ele caminhou diretamente até Howard, que o cumprimentou com um sorriso, aparentemente sem perceber o perigo. "Olá, Al", disse Howard, levantando seu copo. Capone não respondeu. Em vez disso, sacou uma pistola calibre .38 e atirou 6 vezes em Howard a queima-roupa. Os tiros ecoaram pelo bar, silenciando todos os presentes. Howard caiu do banco, seu corpo atingindo o chão com um baque surdo. Sangue começou a se espalhar pelo piso de madeira do bar. Capone, impassível, colocou a arma ainda fumegante de volta no coldre. Olhando para o corpo de Howard, Capone finalmente falou: "Já chega dessa merda." Então, com a mesma calma com que entrou, ele saiu do bar, deixando para trás um salão em choque e um cadáver ainda quente. O assassinato de Joe Howard foi notável por várias razões. Primeiro, foi um dos poucos homicídios que Capone executou pessoalmente, em vez de ordenar que outros fizessem o trabalho sujo. Isso demonstrou sua disposição de sujar as mãos quando sentia que era necessário. Segundo, a brutalidade e a natureza pública do assassinato enviaram uma mensagem clara a todos em Chicago. Insultar Al Capone, ou alguém próximo a ele, era uma sentença de morte. Terceiro, o fato de Capone ter cometido o assassinato em plena luz do dia, em um local público, sem tentar esconder sua identidade, mostrou sua crescente confiança em sua própria impunidade. Ele acreditava, corretamente, como se provou, que nenhuma testemunha ousaria depor contra ele. De fato, quando a polícia chegou para investigar, ninguém no bar admitiu ter visto nada. O medo de Capone já era tão grande que o código de silêncio se impôs imediatamente. Este assassinato brutal ajudou a cimentar a reputação de Capone como um homem violento e implacável, alguém que não hesitaria em matar por questões de honra pessoal. Foi um passo importante em sua ascensão ao topo do submundo do crime de Chicago.
O assassinato de Joe Howard permanece como um exemplo vívido da violência casual e da impunidade com que Capone operava, um prelúdio sangrento para os anos de terror que se seguiriam sob seu reinado em Chicago.